Nesse vídeo eu vou provar para você que o mercado de opções, dependendo de como for usado, é menos arriscado do que comprar ações. Isso mesmo, tá? Você pode utilizar a venda de put para gerar renda todo mês com um risco menor do que investir diretamente no mercado de ações, do que comprar ações. Então eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo. Olá pessoal do canal O Estrategista, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, legal ter vocês aqui novamente. Tá, eu vou começar mostrando para vocês um estudo comparando a venda de put com o mercado de ações nos Estados Unidos. Então se você olhar no gráfico ali, você vai perceber a linha preta do gráfico, que mostra o retorno da venda de put entre os anos de 2003 e 2013. Abaixo temos o retorno do Equity Market, na linha azul escura, né? O Equity Market, que é o mercado de ações nos Estados Unidos, lá chamado de Equity Market. E por último temos o retorno do mercado de bonds. O bonds é o tesouro direto nos Estados Unidos, é assim que é chamado por lá, a renda fixa, né? Então podemos perceber que o retorno na venda de puts se distancia bastante do mercado de ações, tá? Então, quando alguém falar que o mercado de opções é muito arriscado, é porque essa pessoa tem um conhecimento superficial sobre o tema, ou não tem conhecimento nenhum, né? Resolveu falar porque está repetindo o que alguém já falou por aí. Tá, então eu vou falar um pouquinho o que é venda de put, como a gente pode usar isso para gerar renda, e depois a gente vai entrar na tela do meu computador e eu vou mostrar para você um passo a passo de como que é feita a venda de put, e aí você vai entender como gerar renda e como o risco é menor do que comprar ações. Tá, para quem é novo por aqui, quando a gente faz a venda de put, a gente vende as opções para receber aquele prêmio. Tá? E quando a gente faz isso, a gente tem certas obrigações e corre um pouco de risco. Tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar para você o risco de uma forma segura, né? Que é menos do que comprar ações, conforme eu falei, conforme é o tema desse vídeo. Tá? E essa é uma das estratégias menos arriscadas que existe aí no mercado de renda variável. Uma coisa que eu quero explicar para vocês também é que essa estratégia não tem nada a ver com o ganho explosivo, aquela opção que vai explodir, que vai gerar a pessoa vai ganhar muito dinheiro do dia para a noite. Não é sobre isso, tá? Aqui a gente faz estratégias de renda, estratégias seguras, que a gente recebe prêmio constantemente e ajuda a gente aí a melhorar bastante o desempenho do nosso portfólio lá de ações, tá? Então a gente faz em conjunto com as ações, tá? Então não é nada de especulação, não é nada daquela opção que vai explodir, que você vai ganhar muito dinheiro. Aqui é uma estratégia adequada aí ao investidor de longo prazo. E a grande vantagem dessa estratégia é que quando você faz uma operação dessa na corretora, você vai precisar de alguma garantia, ou dinheiro, você pode ter o dinheiro, conforme eu vou explicar já na tela, do risco da operação, tá? Mas o legal mais ainda é que você pode usar a sua renda fixa, por exemplo, eu uso o Tesouro Selic como garantia. Você faz a alocação na garantia e a corretora vai deixar você fazer isso. Você também pode usar suas ações, tá? Então imagine, você não tem mais dinheiro do nada, você está usando aquelas ações como uma garantia para fazer essas operações. É mais ou menos como que a gente fala, se você tem lá, para quem tem casas, né? Mais de um imóvel, sabe que quando você vai pegar um empréstimo no banco é muito mais fácil, porque você tem um colateral ali de garantia. E na bolsa é a mesma coisa, a corretora vai ver que você já tem ativos lá, e ela vai deixar você fazer esse tipo de operação, que é uma operação, como eu vou mostrar para você, bem segura, menos arriscada do que investir em ações. Tá? Então isso é uma oportunidade, né, para a gente gerar renda todo mês, maximizar o retorno da renda fixa ou das ações, ou até aquele dinheiro que está parado lá com a corretora, e trazer mais renda todo mês aí para o nosso portfólio e a gente acelerar, né, aquela busca que a gente tem lá para ter uma renda passiva no futuro. As opções vão ajudar a gente a acelerar esse processo. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês também foi quando eu entendi isso, que eu decidi focar em opções, quando eu entendi esse conceito de que as opções ela pode ser menos arriscada, né? Foi isso que me atraiu ainda mais para o mercado de opções. Eu percebi que tem muita gente que fala muita besteira aí sem entender o assunto, né? Então isso aqui foi o que me atraiu para o mercado, mais do que a venda coberta, para quem tiver essa dúvida aí, né? Antes de seguir no vídeo, né, a maioria dos erros que as pessoas fazem quando entra no mercado de opções, às vezes o cara quer ser o trader, né, nem tem muita experiência ainda, já quer ser um trader ou quer alavancar muito as operações, mesmo aprendendo isso que eu vou explicar, começa a ganhar dinheiro e começa a usar a margem sem ter como cumprir com a obrigação, tá? Então é isso. As pessoas às vezes falam mal das estratégias porque elas não entendem o risco e aí perdem, a corretora fecha as operações no prejuízo e a pessoa não sabe por quê, tá? E outra coisa, esse tipo de operação você consegue aí também ter um rendimento, varia de cada operação, mas a gente pode estar olhando aí entre 1 e 5% por mês extra, dependendo de como que é feito, tá?
Então, se você for novo aqui no canal e não entende muito, né? Para quem é novo já sabe esse passo aqui. Para quem já é seguidor do canal já conhece esse processo. Mas eu vou mostrar como que funciona a venda de put. A gente precisa entrar, saber qual ação a gente quer fazer a venda de put. E aí a gente vai escolher a opção. Tá? Então, nesse caso, a gente está falando da put. Então, esse site aqui, ele mostra pra gente o opções.net.br. Ele nos dá aí, de forma até gratuita, você consegue acessar. Não em tempo real, mas a gente consegue acessar a cotação das opções. Então, nesse exemplo aqui é o site, você precisa saber a ação. Então, eu vou escolher como exemplo a Petrobras. E a gente precisa escolher um vencimento também. Aqui a gente consegue ver os vencimentos. Eu vou colocar aqui um vencimento de 30 dias, um pouco mais. Vou colocar aqui 50 dias, tá? As opções, a gente vai vender essa put ela é um seguro. Se a ação chegar a zero, eu tenho que comprar a ação. Agora, quanto maior o seguro, quanto maior o tempo, mais cara a opção fica. Se eu encurtar esse tempo aqui e colocar 30 dias, a opção vai ser mais barata, tá? Eu vou ficar aqui nos 50 dias. Então, eu escolhi a Petrobras. Agora eu venho aqui e escolho as puts. Tá? Então, já explicando o que eu falei anteriormente, as opções, quando a gente vende, né, a gente tem obrigação. Então, é importante entender esse risco. Tá? Então, por isso que é importante a escolha do strike e a quantidade que a gente vai fazer também, conforme eu vou explicar para vocês. Então, você percebe que a Petrobras está hoje 25,35. Tá? Então, a gente vai escolher uma opção com strike. Essa opção aqui, o strike de 24,51. Tá, então aqui, para quem não conhece, aqui é a cadeia de opções, né? Eu selecionei só as puts. As puts valoriza quando a ação cai, tá? Mas a gente vai vender, a gente não quer que essa opção valorize. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, o importante é a gente entender o preço da ação, que está 25,35, e a opção que a gente vai escolher, que é essa, 24,51. Ela está abaixo do preço da ação, e ela vai pagar um prêmio aqui de 1,16. Então, o importante é que é isso, ela vai ter um código. Então, se eu quiser, de repente, fazer essa operação lá no Home Broker, da mesma forma que eu faço ações, se eu não quiser pagar a plataforma mais avançada, ou não quiser usá-las, eu posso vir aqui, já que eu sei qual que é esse strike, eu copio esse código aqui, o Petra N34, que é dessa opção, vou lá na boleta de compra e venda de ações, digito esse código lá e falo que eu quero vender. Tá? Então, quando você vai fazer a venda, a corretora vai ver se você tem garantias, conforme eu falei no começo do vídeo. Se você tem ações, renda fixa com a corretora, ou dinheiro, né? Então ela vai pegar esses seus investimentos e vai alocar e vai deixar fazer essa operação, porque você está vendendo, você tem uma obrigação. Então para isso você precisa ter garantias de que se caso alguma coisa aconteça, você tem como cumprir com as suas obrigações, conforme eu vou explicar para vocês. Tá? Então você pode somente copiar esse código aqui, tá? Isso aqui não é aconselhamento, não é sugestão de investimento, só estou usando aqui para explicar, tá? Para explicar para a gente na prática. Então, eu vou lá, escolho esse código, entro na boleta, falo vender, e escolho lá o preço que eu quero vender, por volta aqui de 1,16. Então, agora que a gente escolheu a opção, eu vou entrar lá na tela, vou na apresentação agora, para a gente entender qual que é o risco, qual que é a oportunidade para a gente, por que o risco é menor do que comprar a ação. Bom, então agora vamos entender a operação, entender o risco e os benefícios, né? Então, vamos falar do benefício primeiro, né? Imagine que eu tenho lá, eu escolhi a ação. O preço da ação estava 25,35, que era a Petrobras. E a put, strike 24,51, pagava um prêmio de 1,16. Tá, então, nesse gráfico aqui, o A aqui representa o preço da ação atualmente, que é 25,35. E a ação vai movimentar nessa linha horizontal aqui. Tá? Então, conforme a ação movimentar, vai me dizer que eu vou ter lucro, prejuízo, ou vou ter que comprar a ação. Eu fiz essa venda de put. Tá? Então, eu fiz a venda de put no strike 24,51. 24,51, recebi 1,16 de prêmio. Então, esse strike ele está abaixo do preço da ação. Tá? É um strike que a gente chama fora do dinheiro. Mas se você não entender, é porque ele está abaixo do preço da ação. Então, para o comprador dessa put, se a ação chegar a zero, eu sou obrigado a comprar as ações por 24,51. Tá? Então, eu estou vendendo esse seguro, como um seguro de automóvel. Eu escolhi o preço ali do valor a ser segurado. Tá? Mas a gente vai fazer isso em ações que a gente já quer comprar. Tá? Esse que é o grande segredo de fazer a venda de put. A gente não vai fazer em qualquer ação. De repente, eu já estou achando que a Petrobras é 25, eu compraria. Tá? Então, o que acontece?
Eu fiz essa venda, né? Imagina agora focar aqui na venda de put. Então eu fiz a venda, strike 24,51, recebi 1,16. Se eu fizer a venda, as opções são operadas no mínimo de 100. Se eu fizer 100, eu vou receber 116. E se eu vender 1000 puts, eu vou receber 1160. Tá? Esse crédito, a partir do momento que eu entro lá, pego o código da opção, faço a venda, no dia seguinte esse dinheiro está na minha conta. Tá? Aí o restante vai depender do que acontece com a operação, se eu vou ter lucro ou prejuízo. Então eu recebi esse dinheiro, 1,16, vamos ficar aqui no valor unitário, e eu vendi essa put aqui. E aí o que pode acontecer? Né? A ação está aqui, você pode ver aqui que essa parte do gráfico, ela aqui está inclinada, e aqui é limitado. Então, quando eu faço essa operação da venda de put, eu estou limitado ao ganho do crédito inicial, que é o valor de 1,16. Tá? Então, eu não vou ganhar mais do que isso quando eu faço venda de opções. Tá? Na compra é diferente. Então, eu fiz essa venda. Então, meu ganho está limitado a 1,16. Só vai aumentar se eu vender 100 ou se eu vender 1000 puts, ou se eu vender 500 puts. Tá? Aí vai variar. Então, é só multiplicar o valor unitário pela quantidade. Mas vai estar limitado aqui a esse valor. E se a ação ficar onde está, eu vendi aquela opção, lembra que ela faltava 50 dias até o vencimento? Se a ação ficar onde está, essa opção, essa put não vai ganhar valor. Tá? Essa put vai virar pó, eu vou ficar com esse 1,16. A ação subindo, a 26, 27, 50, 100, essa put vai expirar. É um seguro que a pessoa que está do outro lado, que comprou essa put, não precisou usar. É que nem a gente paga o seguro do automóvel todo mês. Muitas vezes não usa. É isso aqui que acontece. Não deu problema na ação da pessoa que comprou como seguro. E eu vendi essa put e eu posso fazer isso todo mês, coletar esse prêmio. Agora a ação caiu até aqui, 24,51. Tá? Essa opção ainda vai virar pó. Que a gente chama de virar pó, não vai ter valor. Não vale a pena você exercer a opção no mesmo valor, né? Só vai valer a pena para a pessoa que comprou essa put. Imagine que se a ação caiu para 24. Aí essa pessoa pode falar, eu quero exercer o meu direito de vender as ações. E eu, como vendi, se a ação chegar a 20, imagine que a ação está aqui a 20, qualquer valor aqui nessa linha horizontal, né? Eu vou ter que comprar as ações a 24,51. A ação tendo a 20, então eu vou comprar as ações mais caras do que ela estava no mercado. Tá? Então, eu vou ter que comprar as ações a 24,51, sendo que a ação está 20. Tá? Esse é o meu compromisso. Agora, se eu já quero comprar as ações, para mim não importa. É assim que eu opero. Eu vendi essa put a 24,51 e eu recebi 1,16. Então, se eu tiver que comprar 24,51, se eu descontar 1,16, que já caiu na minha conta, a gente falando aqui de valor unitário, essa put vai me custar, as ações vão me custar 23,35. Tá? Mais barato do que está aqui. Tá? Então, uma ação que eu já queria comprar por 24, então eu vou pagar menos ainda. E lembrando que na maioria das vezes a ação tem que cair, né? E a gente sabe aí que as quedas acontecem, mas não é todo dia. Então na maioria das vezes a gente vai ficar com esse prêmio, usando a nossa renda fixa como garantia e tendo um rendimento dobrado. Agora, o que acontece é que se a pessoa, vamos imaginar agora para a gente entender o risco, por que é menos arriscado do que as ações? Então imagine que temos duas pessoas, né? Uma pessoa foi lá, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então hoje o preço da ação está 25,35. Então uma pessoa que é buy and hold, investidor de ações, foi lá e comprou 100 ações da Petrobras. Pagou 25,35 valor unitário. 100 ações vai custar 2.535. Se a pessoa comprou 1000 ações, é 25.535. Então no mesmo dia, eu fui lá, vendi essa put. Tá? E aí, eu vendi essa put. Imagina então novamente que a ação caiu lá para os 20. Né? Então essa pessoa, a ação caiu lá para o 20. Quanto que me custou as ações? Então agora eu tenho que comprar as ações. Né? Eu vendi a put. Então essas ações vão me custar, conforme eu já falei, eu vou ter que comprar 24,51 menos o prêmio que eu recebi. Então essas ações vão me custar 23,35. Tá? Então agora eu estou com umas ações que me custou 23,35, a ação caiu para 20. Estou perdendo aí 3,35 por ação. Só que, e a pessoa que foi lá e comprou a ação direto? Ela pagou 25,35. A ação agora está 20 no mercado.
Então ela está perdendo 5,35. Tá? Então ela está perdendo mais do que eu. Eu estou perdendo menos porque eu recebi esse crédito. Tá? Então, imagine um caso extremo, né? De a ação chegou lá a zero. Quanto que me custou? Porque eu fiz essa venda da put? Me custou 23,35. Porque eu vendi a put. Fui obrigado a comprar ações a 24,51 menos 1,16. Então o custo para mim é 23,55. 23,35. Esse é o meu custo, esse é o meu risco. Para essa pessoa aqui é 25,35. Tá? R$2 a mais. Tá? Então, se a gente multiplicar por 100 por 1000, é uma diferença grande. Então, é por isso que se a gente comparar duas pessoas ao mesmo tempo, uma compra a ação, paga 25, a outra faz a venda da put fora do dinheiro, vai ter sempre menos risco. Você está com sempre menos risco na operação, porque você vai ser... Imagina que a operação iniciou hoje, né? Não sei o que vai acontecer no futuro. Tá? Uma pessoa foi lá, comprou, outra vendeu a put. Então, a pessoa que vendeu a put vai ter sempre menos risco, porque ela vai comprar a put já abaixo, se em caso tiver que comprar as ações, né? Vai ter que comprar abaixo do valor que a ação estava no mercado, que é 24,51, e ela ainda recebeu esse prêmio. Então, o preço médio vai ser 23,35. Tá? Então, é por isso que a venda de put, aqueles estudos mostram isso, porque ela é sempre menos arriscado, comparando a pessoa que foi e comprou a ação direto no mercado. E lembrando também que a gente faz a venda de put, na maioria das vezes essa opção aqui a gente vai ficar com o prêmio, tem algumas outras técnicas que a gente pode rolar essa operação, ou a gente pode simplesmente comprar a ação. Tá? Eu adquiro muitas ações dessa forma, fazendo venda de put, e se já num preço que eu não me importaria em comprar as ações, e compro as ações se for necessário, depois começo a vender calls nas minhas ações, é assim que eu opero. Tá? Então, se você entender isso, né, a venda de put comparando com a compra de ações vai ser sempre menos arriscado. Se você vender uma put fora do dinheiro, abaixo do preço da ação, é sempre menos arriscado do que comprar a ação diretamente no mercado. Agora você pode pensar, se de repente a ação está barata, né? Vamos supor que 25 é o preço da Petrobras que você compraria. Aqui que tem a pegadinha. Se de repente você quer comprar as ações, aí você vai ter que vender uma put, talvez acima do preço da ação, ou comprar a ação direto no mercado. De repente você acha que... Por que vai acontecer muitas vezes? A ação está aqui a 25, a ação pode cair, a opção vai virar pó, ou a ação vai subir. Na maioria das vezes essa opção aqui, ela vai virar pó. E quando a opção vira pó, você recebeu o crédito, a opção desaparece. Então você não compra as ações. Tá? Então essa operação é para a gente receber a taxa. Receber lá o crédito. Tá? Se você quer realmente comprar a ação, você tem que comprar a ação direto no mercado, ou vender uma opção acima do dinheiro, tá? Mas se você realmente quer, é melhor comprar a ação direto, tá? Então, isso aqui. Então, essa operação a gente faz para receber a taxa, receber esse crédito na nossa conta. E se eu tiver que comprar as ações, porque eu já estou recebendo o rendimento da minha renda fixa, se eu tiver que comprar as ações, eu vou comprar por um preço que eu já queria comprar, ou talvez até mais barato. Então, esse que é o grande lance dessa estratégia. Eu queria convidar para você para acessar o nosso site, tem vários recursos gratuitos, tem eventos que estão para vir, tem eventos online, tem curso gratuito, tem a nossa Masterclass que a gente vai fazer em janeiro, se você quiser participar também. Então o site está aqui na descrição do vídeo, você pode acessar e se cadastrar lá. Então é isso, obrigado pela sua presença, vai aparecer outros vídeos aqui na tela se você quiser continuar assistindo e até a próxima.